Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar uma jarra. Vamos começar a jarra por essas duas partes aqui, que são as partes de dentro. Eu vou começar colocando a tinta branca, a gente vai preencher, pode preencher os dois. Esse aqui também. Depois de preenchido, a gente vai fazer uma primeira sombra com amarelo ouro. Pega só um pouquinho de tinta, coloca aqui no cantinho e vem espalhando de forma que fique amarelinho aqui, mas que essa tinta vá se misturando. Tá vendo? Toda essa área aqui ficou amarelinha, e ali ficou branquinho. Esse de cá, a gente vai colocar desse lado aqui. Coloque a tinta ali e dá uma puxadinha com o pincel bem de leve. Esse lado vai ficar mais claro, aqui vai ficar um pouquinho mais escuro. Agora uma segunda sombra, que é o caramelo. Menos ainda. Você não deve colocar caramelo que cubra o amarelo. A gente precisa ver as três cores. Então, você vai colocar o amarelo, o caramelo e vai dar uma puxadinha bem de leve. Olha só como que ficou. Eu vejo o caramelo, o amarelo e o branco. E aqui é a mesma coisa. Se você puxar o caramelo sobre o branco, ele vai dar uma desbotada, ele não vai ficar vibrante, bonito. Então, evita puxar sobre o branco. Eu vou colocar um pouquinho mais de amarelo aqui, porque o meu caramelo quase cobriu a área. Então, eu vou acrescentar um pouquinho. Olha só como que eu faço. Isso é um remendo. Então, a gente tem as três áreas. Agora, branco, amarelo e caramelo. Não precisa misturar até sumir uma cor com a outra, pode ficar manchadinho. Na sequência, a gente vai fazer essa parte aqui. Você viu que eu tenho vários riscos. Então, a primeira parte aqui você vai preencher. Essa é uma forma bem prática de você fazer. Você vai preencher com o amarelo toda essa linha. Depois a gente vai mesclando as cores e quando você terminar, você vai ver que você fez o dourado. Tá, preenchi com amarelo. Agora, eu vou preencher essa faixa aqui com amarelo. Essa faixa aqui, também eu vou colocar um pouco do amarelo. Depois a gente vai mesclar com o caramelo também. Tá, agora a gente já vai com o caramelo, tá? Vamos fazer essa daqui com o caramelo. Olha, eu não tô me preocupando muito com a linha, tá? É só esse daqui é o lugar que eu marquei para você não se perder. Aqui essa ponta eu vou sombrear aqui com caramelo. Aqui também. Cantinho. Esse espaço aqui eu tenho um lugar que é o lugar do escuro. Aqui eu vou colocar o caramelo também. Porque o escuro, que é o sépia, eu vou jogar ele em cima do caramelo depois. Tá, a gente ficou tudo listrado, né? Vou pôr um pouquinho do caramelo aqui na bordinha também, já. Agora a gente vai colocar o sépia, opa. O sépia, você vai fazer esse contorno aqui de cima. Deixa bem certinho ali. O biquinho aqui vai ficar escurinho. Aí você vai descendo aqui, ó, tá vendo? Em cima dessa mancha de caramelo. Mas você não vai preencher inteiro.
você vai pôr assim uma linha mais escura pelo meio. Deixa o pincel de pezinho e vem trazendo o pincel assim, ó, sujandinho. Essa parte aqui, vou fazer um contorno com sépia. Quando eu digo contorno, é deixar a linha aqui desse lado, tá? O lado de cá você pode dar uma esfumaçada. Não é para usar o pincel zero, não. Aqui também vou deixar escurinho. E vou puxar também bem no meio dessa área de caramelo. Agora, aqui no cantinho, em cima do pouquinho de caramelo que eu coloquei ali. Se você quiser pegar um pincelzinho menor, pode ser. Se não, pegue pouquinha tinta com o pincel sempre de pé e bem na pontinha. Trabalha com o pincel de pé, que você vai conseguir fazer a linha certinho. Vou fechar aqui. Aqui embaixo, vou fechar também inteiro com sépia e vou varrer pra cima. Você viu que eu peguei uma isca de caramelo aqui? Só porque eu não quero sépia em cima do amarelo, porque ele dá uma esverdeada. Eu não quero que esverdeie. Pra cá. Pronto, depois a gente volta pra concluir colocando o brilho, que é o branco. E fazendo um contorninho de sépia aqui em cima, que agora o branco tá molhado. Se eu coloco sépia, vai desbotar e eu não quero. Agora a gente vai fazer esse cabinho aqui. Vou trocar de pincel, vou pegar um pincel um pouquinho menor. Vou pegar o sépia, eu vou preencher aqui essa bolinha de sépia, uma meia bolinha, e vou pegar o pincel bem de pezinho e vou fazer assim, ó, com a largura do pincel. Assim é bom que daí a gente controla mais o pincel. Olha, com a largura dele, bem de pezinho, mergulhei mesmo, ele tá cheinho de tinta. Eu vou preenchendo. Se você engordar um pouquinho, não faz mal. Mas só que ele tem que ficar certinho, não pode ficar esfumaçado dos lados. Porque essa é uma haste de metal, então tem que ficar uma coisa firme. Agora, com esse mesmo pincel e um pouquinho do branco, eu vou fazer assim, ó, eu vou dar apertadinhas de pincel, tá vendo? Olha, de ladinho. Eu vou fazer assim, fazendo vírgulazinhas assim. Quanto mais pertinho, sem borrar, você conseguir, melhor. E um detalhe, não saia pra fora. É só uma apertadinha mesmo de pincel, eu nem chego a deslizar o pincel. Só aperta, que já vai ficar como se fosse uma enroladinho, assim, um enroladinho. Agora aqui eu vou colocar um pouquinho de luz ali na borda, bem pouquinho, ó, só pra fechar, ficou bonitinho. Esse pedacinho da haste aqui, vou colocar amarelo ouro, vou colocar um pouquinho do caramelo, dou uma disfarçada, porque não é linha, então tem que dar uma esfumaçada. E vou concluir esse ladinho com um pouquinho do sépia. Aqui embaixo mais escurinho, aqui borda escurinha, pra dentro uma esfumaçadinha, mas desse lado aqui vai uma linha. Aqui depois também vai um acabamento com branco. Essas áreas aqui e aqui, a gente pode preencher com amarelo ouro. O risco, olha ali, vai aparecer. Isso daqui tudo é dourado, então é tudo amarelo ouro. Agora que eu coloquei a base de amarelo, eu vou fazer com caramelo, com o pincel menor, eu vou colocar um pouquinho do caramelo aqui. Eu tô colocando a tinta, tá? Não é pra fazer linha, não precisa fazer linha. Vou colocar um pouquinho aqui em cima dessa linha.
Isso é pra gente fazer o dourado. Essa parte, ela é assim, gordinha, com curva. Então, a gente precisa de um efeito de luz e de sombra e de brilho no lugar certo para dar esse efeito. Olha, eu coloquei ali, eu já vou colocar aqui também. Nesse espaço. Você viu que tá ficando tortinho e às vezes tem até um pouquinho de excesso de tinta. Tem problema. Aqui a gente tem um caso especial que eu volto depois. Vou preencher aqui também. Um pouquinho já aqui embaixo. Tá, agora a gente vai fazer assim. Eu vou dar uma puxadinha. Olha, não tô colocando tinta agora, só uma puxadinha. Vai ficar skin. Só que não vai preencher, tá? O amarelo tem que ficar ali dentro. Aqui eu puxo um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo, porque essa área é a área que vai ficar funda. Então, ali tem que ter sombra. Viu como o amarelo ficou totalmente ali? Essa área eu vou puxar só pra cima, porque aqui embaixo já é o vidro. Olha, é como se você tivesse varrendinho a tinta. Aqui, mesma coisa. Eu vou puxar um pouquinho pra cima. Aqui também, vou puxar um pouquinho pra cima e um pouquinho pra baixo. Também tem que puxar pra baixo, né? Opa, aqui já tem tinta. Um pouquinho pra cima. Um pouquinho pra baixo. Então, não bata o pincel assim pra levar toda a tinta pra cima. Tem que pegar no meio. É uma coisa estreitinha e delicadinha. Mas, pra você conseguir um efeito de pintura legal, você tem que treinar. Tem coisa fácil, tem coisa difícil. Tem coisa que é pequena, tem coisa que não é tão pequena. Essa área aqui, ó, o suporte aqui, o pezinho, a gente vê a parte de trás e a parte da frente. Então, aqui, ó, eu tenho que ter um pouquinho de sombra. Porque como aqui em cima a gente tá vendo a parte de dentro, aqui a gente tem que ver também. Essa parte do tridimensional. Isso daqui vai ficar pra frente. E essa parte aqui, eu tenho que ter um pouquinho de sombra. Então, olha como que ficou. Aqui eu puxei pra cima, aqui eu puxei pra cima, aqui puxei pra cima. Esse pedacinho ali, eu já vou pegar um pouquinho do sépia e já vou definir. Olha, 2 pontinhos de tinta. Agora eu vou puxar um pouquinho pra cá, pra fazer um pouquinho de sombra. Olha lá. Voltando aqui em cima, agora com o sépia, eu vou colocar bem no meio, só que agora eu vou colocar um pouquinho menos de tinta. E eu vou fazer assim, ó, vou bater esse pincel. O que eu quero ali não é uma linha, eu quero uma sujeirinha, eu quero uma profundidade. E isso eu vou conseguir com a sombra, um pouquinho mais escura do que o caramelo. Você viu que eu tô colocando, eu pego várias vezes, porque não é para encher o pincel e colocar um monte. Você vai pôr de pouquinho, porque você vai dominando. Se você colocar de muito, pode ser que tenha que tirar. Nessa parte aqui, também, eu quero deixar mais escurinho. Olha, eu tô vendo o amarelo, tô vendo o caramelo e tô vendo o sépia. Todas as cores precisam ficar à mostra, não cubra nenhuma delas. Essa parte aqui é a mesma coisa. Uma sujeirinha aqui, um pouquinho aqui. Aqui.
Agora acho que já dá pra gente voltar com o branco iluminando. Aí que vai aparecer o brilho do metal. E aqui embaixo, na base, que eu vou pôr um pouquinho mais, para deixar um pouquinho mais forte. Aqui não puxe para baixo, tá? Porque a jarra não pode terminar esfumaçada. Aqui eu quero pôr também. Não coloquei aquela hora, eu vou colocar agora. Suporte. Sempre o dourado você consegue com o amarelo ouro, caramelo e o branco. E o sépia para fazer a sombra. Bom, agora já tá razoavelmente seco ali, volto lá em cima. Vou trabalhar aquele contorno. Pego a tinta assim, um pouquinho só de um lado do pincel. Ponho a tinta pra cima e vou fazer esse contorno ali com o pincel largo. Olha, não é uma linha fininha com o pincelzinho zero. Só até aqui já tá bom, ó. Ficou larguinho, mas ficou bem natural. Pego de novo mais um pouquinho e vou fazer essa parte aqui. Você vai empurrando a tinta, vai ficando meio esfumaçadinho. Mas vai ficar bonito, vai ficar natural, não vai ficar aquele contorno desenhado como fica quando a gente faz com pincel zero. Aqui também. Pronto, fechamos ali. Agora a gente pode colocar o branco. O branco é para dar brilho. Então você não vai esfregar, misturar. Você vai colocar só em alguns lugares. Você não precisa colocar inteiro todo ele. Então eu quero essa bordinha aqui, eu quero deixar um pouquinho branca. Sumiu para lá, sumiu para cá. Aqui parece que o branco se confundiu com o fundo. Quando a gente fizer aquele fundo aguadinho, vai aparecer. Mas se você não quer fazer aquele fundo e quiser que apareça, então volte com um pouquinho do amarelo. Ó, já apareceu. Então, vou colocar mais branco aqui. Agora, nessa faixa, eu vou colocar também. Você só não pode fazer assim que fique... Isso daqui é redondo e é extremamente liso. Então, não pode ficar linhas quebradas. Ó, você pode ir colocando tinta, tá vendo? Tô encostando. Do jeito que ficar, ficou. Isso daqui é um brilho, tá? Ó, um pouquinho de brilho. Tá? Aqui, eu vou colocar um pouquinho aqui. Não posso vir muito embaixo, porque aqui é área de sombra. A área de sombra não tem brilho. Aqui, ó, já tá iluminada a minha jarra. Nessa hastezinha aqui, no cabinho, também vou colocar um pouquinho aqui. Sempre termine assim, dando batidinha. Vou colocar uma pincelada maiorzinha ali. Nessa parte aqui, a gente vai colocar bem no meio. E assim, seguindo a linha. O brilho tá aqui, então eu coloco um pouco de brilho aqui. Repito ele aqui. Bem no meio, no lugar onde tem o amarelo. E sem cobrir o amarelo. Aqui também tem um pouquinho. Vou colocar um pouquinho aqui, porque brilho é muito bonito. No meio. Mas aqui tem que ter um pouquinho mais acentuado. Ainda tá meio molhado, então tá ficando amarelado. Batidinha. Aqui embaixo a mesma coisa. Um pouquinho. Batidinha. Não arrume, não ajeite a tinta. E se você ajeitar, ela não vai ficar natural.
Aqui você não pode colocar reto, porque ele tá meio curvo. Aqui também, mas aqui principalmente, ó, essa área aqui, eu vou ter que fazer assim, com pincelada nesse sentido para você ver. Aqui eu quero, não desenhei ainda pra cá, mas eu quero deixar alguma coisa fazendo sombra. Então a luz vai incidir mais desse lado no meu trabalho. Ainda não desenhei ali, não sei exatamente o que eu vou fazer ainda, mas tenho que pensar. Vai sumindo pra cá. Aqui posso pôr um pouquinho de pé. Tá pronto o nosso dourado. Agora a gente vai lidar aqui no bojo dessa jarra. Isso daqui é uma coisa bem interessante. Eu vou molhar, eu vou colocar clareador pra gente ter uma ideia de transparência. A tinta ficar diferente, a textura vai ficar diferente daquela. Você vai gostar de fazer. É bem regular, é tudo manchado. E assim, sempre você vai colocar cores que tenha do lado, que tenha nos arranjos que tem em volta. Porque é um tipo, digamos, é um vidro e ele reflete as cores das coisas que tem em volta. Naquela jarra que eu fiz no vídeo extra, eu coloquei uvas ao redor. Então, aqui desse lado, eu coloquei uma mancha de vinho, porque aqui eu tinha um cacho de uvas em que eu usei o vinho. Mas nesse daqui, eu não vou colocar uvas. Eu quero fazer tipo uma mesa aqui embaixo, então eu vou usar um pouquinho de um tom mais cor de madeira, um ocre. Vou começar com amarelo ouro, tá? Peguei um pouquinho, vou tirar o excesso e vou fazer uma mancha bem aqui no meio. É legal. Olha, tô usando o mesmo pincel que eu usei para passar o clareador. Uma mancha de amarelo. Agora eu vou pegar um pouquinho do verde grama. Viu como eu tô fazendo no pratinho? Já bateu um pouco em cima ali do amarelo. Ó, vou fazer aqui. Mancha. Vou chegar na bordinha. Mais um pouco pro lado de cá. Aqui a gente tem um segredo. É mancha, sim, é mancha. Só que você não pode manchar assim, na vertical, porque senão vai ficar uma parede. Você não pode manchar assim, porque senão vai virar uma tábua, uma mesa. Você tem que seguir a curvatura do teu desenho, que vai ser isso aqui, ó. Vai ficar assim. No meio, sempre a gente deixa reto, e daí pra cá começa a seguir a curvatura de novo, ó. A pincelada, ela é aleatória, só que perceba que de vez em quando eu faço esse movimento. Passo tinta pra cá, pra todo lado. Só que o meu mais forte, eu vou ter linhas nesse sentido, tá? Vou colocar um pouquinho mais de verde aqui. Sujando. Quero que fique manchado. A parte de baixo também. Manchas assim. É redondo. Vou colocar um pouco do ocre com um pouquinho de caramelo. Você pode usar as suas cores. Se você vai colocar aqui uma melancia, por exemplo, você põe vermelho. Se você vai colocar uma rosa, cor de rosa, você põe cor de rosa aqui. Lembrando que o vidro sempre vai refletir. Olha como vai ficando com o aspecto arredondado. Lado de cá também. Vou aproveitar esse aqui. Vou fazer a linha. Misturar. Aqui vou colocar um pouquinho do sépia já. Vou colocar com caramelo. Que o sépia puro pode assustar, pode ficar muito forte. Então, vou dar uma diluída na linha. Misturo no contorninho.
Misturo. Contorno. Olha como vai ficando legal. Ficando bonito. Limpe mesmo o pincel. Quero deixar mais escurinho ali. Aqui. Vou colocar uma mancha, um pouco de branco aqui, porque eu acho que eu já decidi o que eu vou fazer aqui do lado. Eu ainda não desenhei, mas eu vou fazer um arranjo de margaridas. Tem gente esperando margaridas. Desse lado, você viu que a gente segue uma linha de luz. Então, eu vou colocar aqui também uma pincelada assim, ó, de branco, seguindo essa linha. Sem esquecer que aqui tem que ficar arredondado, não dá pra pôr aquela luz reta, tá? Você tem que pôr um brilho assim. Pegue tinta no pincel inteiro e dê uma pincelada. Você pode treinar isso assim no pratinho, porque a pincelada é legal não ficar arrumando. Porque se você for arrumando, você vai tirando o efeito, você vai fazendo sumir. Depois que secar, a gente pode até fazer mais um pouco de branco, de brilho de branco. Que às vezes você está fazendo e tá molhado, você põe a tinta, parece que tá bom. Depois que seca, ele some. Então você pode pôr mais um brilho de branco, sempre sem cobrir inteiro, menor em cima daquele branco. Vou deixar aqui também um pouquinho mais forte essa tinta, dá mais peso. E aqui está a nossa jarra. Vou desenhar e para a próxima aula eu vou apresentar para vocês como que eu montei isso daqui, e eu vou fazer sim uma mesa com um pouco de margaridas aqui do lado dessa jarra. Espero que tenham gostado. Essa jarra vocês podem aproveitar com vários tipos de arranjo em volta dela. Na próxima aula nós vamos concluir o desenho e nós vamos pintar o restante do risco, que eu já vou colocar inteiro. Até lá!